mesmo. Dicas poderosas, dicas e truques com o professor Rodrigo Eberhardt. Tudo bem com vocês? Bom, pessoal, estou passando aqui para apresentar um novo canal do YouTube que acabei de fazer, né? Que vai ajudar vocês que estão procurando uma forma melhor de aprender. Acredito que muitos de vocês já tenham visto na internet vários canais mostrando as melhores formas de como você deve aprender. E eu também vou mostrar, usando técnicas que já existem, algumas dicas que eu na prática vi que vale a pena serem feitas. Tá legal, pessoal? Então, de forma geral, eu vou ajudar vocês a dar um up, dar uma melhorada aí, uma maior eficiência nos seus estudos, para vocês passarem em concursos públicos, terminarem o ensino médio, ensino fundamental, fazerem o Enem, passarem na universidade, tá? E aprender qualquer coisa, línguas. Claro que tem canais específicos para línguas, né? Não será o meu caso, mas eu também vou poder ajudar vocês em algumas dicas, alguns estudos, né? De forma geral, o meu foco maior está ligado ao Enem, tá? Entrada na universidade, que esse é o meu trabalho de mais de 20 anos, né? Inclusive foi primeiro colocado também no vestibular, só para vocês saberem. E também em concursos públicos, na qual também passei em primeiro lugar, pelo menos na minha área, né? E é isso, pessoal. Então eu vou ajudar vocês a melhorar a eficiência nos estudos. Estudar é um trabalho árduo, que dá trabalho, né, galera? Então, já que é para vocês trabalharem, vamos trabalhar de forma eficiente, né? Então tá aí a ideia principal, né, dos nossos estudos, tá legal? É isso que a gente vai tentar fazer ao longo desse tempo que a gente vai estar junto nos vídeos, tá legal? Então vamos tentar maximizar nossa forma de estudar, tá certo? Então, vamos lá. E é isso que eu queria falar com vocês. Então, de maneira bem aplicada, nós vamos agora nos dedicarmos de corpo e alma a aprender a aprender. Neuroaprendizagem. Herbert Richards. Com Rodrigo Eberhardt. Então vem comigo aqui, vamos lá. Galera, como é que você faz para aprender mesmo um assunto, uma área? Por muitos anos as pessoas acreditavam, né, pessoal, que deveriam estudar horas e horas, 5, 6, 7, 8 horas, para ter uma grande qualidade de ensino. E a neurociência mostrou que isso não necessariamente é verdade. Tá legal? Mostrou-se o oposto. Você deve estudar de 20 a 1 hora, 40 minutos no máximo. Isso vocês vão testando. E fazer pequenos intervalos de 15, 10 minutos. Que a gente chama isso de estudo de forma espaçada. Essa é a melhor forma de você aprender. Então você estuda, pega uma aula na universidade, na escola, uma videoaula igual a minha, para o vídeo, anota o que você está fazendo e depois, quando acabar esse vídeo, você vai estudar lá 20 minutos, 15 minutos, depende. Se você estiver no início dos seus estudos, você deve começar estudando pouco, para não se estressar, não é mesmo? E aí você vai criando toda uma técnica própria, que você vai se adaptar. Faça isso 3 vezes ao dia, você já vai obter vários resultados positivos, tá legal? Então você estuda um assunto, depois você faz então um intervalinho e estuda de novo. Professor, como é que eu estudo, Bernardo? Como é que eu estudo? Bom, antes de tudo, no Brasil a gente tem uma visão errada da escola. Quando você vai para a escola, você vai entender um assunto. Então aprender é um ato solitário, queira ou não, você engula isso. Pode testar, vai estudar em conjunto com várias pessoas. Você vai ter que se focar uma hora ou outra. E vai ter que descansar durante seus estudos. Então, você troca ideias com seus colegas, com seus amigos, é uma coisa. Você vai ajudar a entender, a melhorar. Se você explica para eles,
Aí sim você vai começar a aprender. É bem interessante isso. Estudar é um ato isolado, meio que solitário, tá legal? E você tem que ter três coisas na mão, tá? Você pode ter só duas, um lápis, um papel, uma caneta, um lápis, um caderno, uma folha de papel, tá? Isso é fundamental. Você deve parar para anotar as coisas que você quer aprender, beleza? Isso é muito importante também. Então, o primeiro passo é entender que quando você é aluno ou é aluna, você está entendendo um assunto durante a aula, uma videoaula ou uma aula presencial. Quando você se torna estudante, você já está num outro nível. Você vai começar a estudar de forma autodidata, autônoma, que busca o conhecimento por conta própria. O professor e a professora, ele vai fazer você entender aquilo mais rapidamente. E quando você entende por conta própria, você começa a aprender por conta própria, vai ocorrer uma revolução no seu cérebro. Suas sinapses, suas ligações entre os neurônios vão começar a se consolidar de uma forma tão eficiente que você vai se tornar um estudante que pode aprender qualquer coisa, mas é no pós-aula, depois da aula. Durante essa aula, por exemplo, que eu estou te passando agora, você está entendendo qual é o processo de aprendizagem, certo, pessoal? Depois da aula, quando você parar esse vídeo, parar para pensar tudo que você anotou durante a videoaula ou a aula, você vai consolidar essa memória. Isso tem que ser feito no mesmo dia da aula, horas depois ou minutos depois, tá legal? Isso é importante também. Então, para você ter uma preparação eficiente, você tem que pensar em duas coisas iniciais. Como é que eu devo estudar para aprender? Eu devo estudar todos os dias, né, após as aulas, de maneira focada. Qualquer assunto, né, um assunto que eu esteja aprendendo, tá bom? Seja ele qualquer. Matemática, português, história, geografia, biologia, física e química, tá? Redação, espanhol, inglês, seja qualquer outra coisa. Tudo bem? Eu devo estudar pouco e com qualidade. Nesse vídeo agora, você está olhando aí, o Brasil fez uma destruição da educação nos últimos 520 anos. Por quê? Porque não era levado em consideração que o cérebro, quando a gente dorme, ele literalmente vai apagar aquilo que ele acha que não é importante. Tá legal? Então, milhões de pessoas ficavam estudando, iam para a escola, voltavam para casa, iam fazer outras coisas. Chegava a hora de dormir, apagavam tudo que aprenderam no mesmo dia, ou que não aprenderam, né? Porque não foi consolidada a memória. Professor, o que você quer dizer com isso? Memória tem que ser revisada todo dia. Aula dada é aula revisada no mesmo dia. Antes de dormir, você tem que revisar o assunto que você quer aprender. Senão você não consegue gravar todo aquele conteúdo. Tá bom? Tá legal? Isso é importante você aprender. Das primeiras coisas aqui da nossa aula. Como é que eu consigo formar memória de longo prazo, pessoal? Com técnicas, boas anotações no caderno, uma boa forma de você explicar para si mesmo aquilo que você está tentando aprender e que vai aprender, né? Os métodos são simples normalmente, nada muito complicado, tá? Depois vocês vão conhecer os nomes. Método de Feynman, que é aprender a ensinar, explicar da melhor forma possível para alguém ou para si mesmo um assunto. O método Pomodoro, que é aquele método que você estuda meia hora, para meia hora, 10 minutos, por exemplo, desculpa. Estuda mais meia hora, para mais 15 minutos e estuda mais meia hora, de forma focada. Depois da aula. Você teve aí dois assuntos no dia. Você, por exemplo, estudou biologia e química num dia, né? Matemática e português. Você vai estudar um pouco de matemática, um pouco de português antes de dormir, galera. Esse é o segredo. Se você vai dormir, ou por exemplo, você está prestando um concurso, tem que estudar leis, né? Você tem que estudar matemática, contabilidade, formas de como se fazer uma redação, você tem que revisar isso antes de dormir. Senão você vai apagar tudo, tá
bom? Então, estudar é diferente de ver ou ouvir uma aula. É o que você está fazendo agora. Você está me ouvindo, você está vendo a aula, mas você tem que, depois da aula, estudar de forma focada. Revisar aquilo que você está vendo. Essa é uma aula longa, já, né, para começar. Você deve fazer até eu dou uma dica, vai estudando ela aos poucos. Então, o primeiro passo, essa pausa que eu vou fazer agora é: pausa um pouco, relaxa agora, para esse vídeo, pensa no que você ouviu, pensa no que você está vendo, anota no seu caderno, já vai dando uma lida aí. Faz uma análise, tenta resumir aquilo que você viu, tá bom? Para você se tornar uma aluna ou um aluno que vai se transformar num estudante, você tem que mudar a sua linha de pensamento. Tem que se virar, você tem que estudar meio que sozinho. As dúvidas você tira com o professor, com a professora. As sugestões você anota no seu caderno. Poxa, eu gostei desse assunto. Anota, escreve. Tudo isso vai favorecer sua aprendizagem. Tá legal? Tente analisar aquilo que você está tentando estudar. Tá bom? E aí a gente continua. Se você parou o vídeo, continua aí. Vamos lá. Bom, então, o que é mais importante hoje para você aprender um assunto? Aprender a aprender. É o que a gente chama de estudante 4.0. Você deve fazer seu sonho, que é entrar em medicina, engenharia, direito, sei lá, biologia, que é a minha área. Você quer ser contabilista, você quer ser matemático, você quer ser engenheiro civil, né? Tudo que eu falei, arquiteto. E aí vai, né? Falaria todos, fisioterapeuta, medicina veterinária, quer ser um médico veterinário, uma médica veterinária. Você quer prestar um concurso público? Ah, eu quero ser um analista do tribunal, seja ele qual for. Ah, eu quero para a carreira policial, quero para a carreira profissional, professor, quero... Seja lá o que for, galera, tá? Faça seus sonhos transformar em realidade. E aí você já vai perguntar como? Então vamos começar. Entendeu uma aula, entendeu uma videoaula, um texto? Revise, faça exercícios, analise seu texto, revise no mesmo dia, já havia falado. Tenha caneta, lápis, canetinha, sei lá, tudo que você quiser. Se você gosta daquela anotação em amarelo, tem gente que não gosta, tem professor que odeia aquilo, mas eu acho que é eficiente também. Você usa todos os métodos possíveis para você. Primeiro que cada ser humano é de uma forma. Nem todos os seres humanos vão aprender da mesma exata forma, mas existe uma correlação entre a escrita e o aumento de capacidade de armazenamento de memória. Tá legal, galera? Isso é importante você lembrar. Então faça anotações. Terceiro, o poder do foco no estudo. Você tem que focar para aprender aquilo que você quer, para reter, consolidar sua memória. E isso precisa de técnica. A gente vai aprender, não é muito difícil fazer isso. É fácil. Só precisa ter força de vontade, foco. Explique, faça resumos, mapas mentais, conceituais sobre um assunto. Então o que você vai fazer? Você vai tentar, mais uma vez, explicar. Se você não tem alguém para explicar, tenta explicar para você mesmo. Pega uma folha em branco e faz um monte de anotações, esquemas. Tenta resumir para você mesmo, revisando já esse assunto ou revisando depois para você aprender aquilo que você quer fazer. Explique. O verbo explicar é o melhor verbo para você aprender. 5. Aprenda sendo autônomo, autodidata. Você pode, eu repito aqui para você, aprender qualquer coisa. Pause esse vídeo agora, anota tudo isso que eu escrevi para você, tá? E deixa claro para o seu caderno o que você precisa fazer, tá bom? Para ser uma pessoa eficiente. E aí, eu te dou algumas provas que isso realmente funciona, né, galera? O cérebro, quando você estuda, ele muda, tá? Ele vai ter áreas de atividade que vão mudar. Existem máquinas que fazem a gente ver a atividade cerebral. Então, quando você escreve e lê, você cria
quando você utiliza glicose radioativa em pacientes, você consegue ver a atividade cerebral dessas pessoas. Quanto mais você escreve e lê, maior é a atividade ligada a esse assunto. Isso é uma coisa espetacular. Já foi provada pela neurociência. A gente vai ver aulas específicas sobre isso. Então prepare-se, aumente a eficiência do seu cérebro fazendo anotações. Hipocampo. O que é isso? Onde se localiza? Como funciona? Hipocampo é uma área do cérebro ligada à memória. As memórias e ligado perto de uma área chamada amígdala, e também ligada à emoção. Então é bom você gostar de um assunto, vai te ajudar na memória. Mas e aí, professor? E quando eu tiver um assunto que eu não gosto? Bom, aí você também vai ter que ter uma forcinha aí de um professor que você goste, né? Poxa, eu preciso passar nesse concurso público, eu preciso passar, eu quero ser médico, eu quero entrar na universidade, quero fazer engenharia, direito, alguma outra coisa. Então eu preciso me motivar. Como que eu me motivo? Poxa, criando um caderno legal, um layout bacana, uma ficha de resumos, por exemplo, anotações legais, mapas mentais, como já havia falado, para o aluno se tornar um especialista naquele assunto. Aí ele vai se tornar um estudante, que vai melhorar a aprendizagem. Escrevendo é a melhor forma ainda de você aprender. Então, para se transformar em estudante, você tem uma pirâmide aqui, usada pela neurociência. Você aprende 10% daquilo que você lê. Tá bom, galera? Tá bom, pessoal? Você escuta e aprende 20% do que você escuta. Se você somar isso tudo, vai dar 30% ao ver, né? Ao ver e escutar, né, melhor dizendo, você vai aprender de forma passiva ainda. 50% vai ser retido ou menos. O método de aprendizagem ativo vai começar a mudar tudo. Quando você conversa, pergunta, repete, enumera, reproduz, define, debate, você pode aprender 70% disso. Quando você pratica lá as questões do Enem, as questões de um concurso público que você quer passar, os exercícios que o seu professor ou a sua professora passaram, você vai aprender 80%. 95% de aprendizagem quando você ensina os outros. Olha que bacana! Quando você estuda focado e espaçado. Quando você estuda para si e tenta ensinar os outros. Veja aqui. Então, super estudante, estudante protagonista, quando ele tenta explicar aquilo para outra pessoa, ele vai se tornar mais inteligente. Seu cérebro vai melhorar a eficiência de memória no hipocampo. E aí você vai usar então essa pirâmide de William Glasser e vai aprender mais. Tá legal? Se você também usa a técnica de Feynman. Feynman foi um físico fantástico, um gênio. Esse é um gênio mesmo. Ele aprendeu a língua portuguesa praticamente assim, a falar bem, em 2 meses, para vir para o Carnaval do Rio. Ele quis interagir com físicos aqui do Brasil. Ele era um dos ajudantes da fabricação da bomba atômica nos anos 40. Então, o projeto Manhattan. Feynman era um gênio, então ele escolhia um conceito, seja ele qual for, ensinava para um leigo da melhor maneira possível, ele revisava e simplificava ao máximo aquilo que ele estava aprendendo, e ele entendia então as dificuldades de quem estava tentando aprender o assunto. Então essa é a técnica das mais poderosas, é a técnica Feynman. Escolha um conceito, ensine para um leigo, para você mesmo, entenda as suas dificuldades e reveja e simplifique aquele assunto. Então, a conclusão da aula de hoje é a seguinte, galera. Com foco e método, você pode aprender a turbinar sua memória. Você pode estudar e treinar, escrever, ler, explicar para alguém e buscar sozinho conhecimento. Levando em consideração a ação. Você tem que correr atrás, você tem que buscar. Então você pode aprender qualquer coisa que você queira. Tá? Em qualquer tempo. Isso é a mensagem de hoje. Tem então lápis, caneta, papel. Eu gosto muito de caneta, né? Tem gente que gosta de lápis, tem gente que gosta dos dois. Papel, caderno. Comece a estudar um assunto com poucos minutos por dia, de forma espaçada, vai descansar. E cansa estudar. Tente explicar para alguém ou para você mesmo, da melhor forma possível, por meio da escrita, por meio da forma oral,
forma visual, mapas que vão resumir desenhos, tá? Teste seus conhecimentos, exercícios, questões, né? A prova do Enem, por exemplo, a prova dos concursos, e você irá aprender e nem vai perceber isso, galera. Inicialmente, quando você se tornar um autodidata, sua vida vai mudar para sempre, porque você vai ser autônomo. E essa é a grande mensagem desse canal que está entrando agora, que eu, Rodrigo Eberhardt, peço para você, se inscreva no canal, divulgue para os seus amigos, tá? E amigas, e dá um joinha no final do curso, tá? Dessa aula, dá um joinha lá e se inscreva no canal, tá bom, galera? Então, fica aí a dica, vai estudar com folha, com lápis e caneta, não esquece não. O estudante protagonista 4.0 é o aluno que se transforma, tá? Essa é a mensagem para vocês. Grande abraço para vocês e entre no nosso canal e vamos começar então a compartilhar isso para o Google entender que esse assunto é relevante, o algoritmo do Google vai então entender que é relevante para mais pessoas, o canal vai crescer e eu vou poder fazer mais vídeos interessantes para vocês. Espero ter ajudado vocês. Até o próximo vídeo, galera. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos. Valeu! Beleza? Tchau. Fui.